A data real, o local real é Erechim, mas isso ninguém sabe, porque os meus pais se mudaram logo que eu nasci para Porto Alegre e eu fui registrado aqui. Então sou um alegre porto-alegrense. A infância foi uma infância muito querida. Nós primeiro viemos morar em Viamão, porque o meu pai era professor da Escola de Técnicos Rurais lá em Viamão, que existe até hoje. Depois nós viemos para a Escola de Agronomia. Como o meu pai era professor da Escola de Agronomia, nós passamos a morar lá. Na casa geminada da nossa, tinha um cientista alemão, cujo nome eu não me lembro, mas me lembro que ele tinha uma filhinha muito bonitinha. E eu brincava muito com ela. Eu não me lembro mais nada assim deles, exceto que quando eles foram embora de volta para a Alemanha, eles me deixaram todos os brinquedos dela, o que foi uma coisa maravilhosa. Brinquedos alemães. No tempo que a gente morou lá na agronomia, eu tinha 7 anos. Comecei a estudar, então, no primário. E a escola que eu estudei é uma escola que fica no Morro Santana, que é ali mesmo, perto da Escola de Agronomia. E eu tinha que subir um morro de mais de 300 metros de altura todos os dias, de manhã, voltar para almoçar e subir no início da tarde, até o final das aulas. Nessa escola, eu estudei 4 anos e tive alguns professores importantes na minha vida. Um deles foi a dona Olga Miranda, que era uma mulher muito simpática, muito querida, muito gorda, e com quem eu me dei muito bem. Ela tinha uma coisa especial que ela fazia comigo. Cada caderno novo que eu começava, ela botava o meu nome na frente com uma letra maravilhosa, bonita, que eu seria incapaz de fazer. Bom, ela ficou presente na minha vida até morrer. Depois eu fiquei médico e tal, e ela passou a ser minha paciente. Então foi uma relação longa e boa, bonita. Uma outra relação longa, boa e bonita foi com o Dr. Mozart Pereira Soares, que era, lá nessa escola primária, professor de aritmética. Mais tarde, ele estudou veterinária, ficou veterinário, e eu tinha com ele uma relação muito gostosa, muito bonita também. Nos dávamos muito bem. E ele era uma pessoa brilhante, inclusive sabia fazer um discurso de improviso maravilhoso sobre qualquer assunto. Bom, assim terminou o primário, e aí viemos para a cidade, Porto Alegre. Aí eu tinha 11 anos e comecei a estudar no ginásio, que foi o ginásio do Colégio Júlio de Castilhos, onde eu fiquei 7 anos.
ginásio e colégio. E foi, vamos dizer, toda a minha formação, excluindo a medicina. E foi uma formação muito útil. Grande colégio. Colégio Estadual Júlio de Castilhos. Então terminamos o ginásio, né? Aí aconteceu uma história rara. Quer dizer, que eu ia continuar na faculdade. Meu pai era agrônomo e era professor de genética na escola de agronomia dessa universidade. Eu tinha um grande convívio com ele. Então, eu sentia que eu estava fadado a ser um continuador dele na área de genética, né? Então tinha que entrar na agronomia, fazer vestibular na agronomia, para ser continuador dele, né? Mas aí o negócio empacou. Porque, de repente, naquele tempo o vestibular era em março. E o ginásio, o colégio terminava em novembro, dezembro. Então tinha um tempo assim entre terminar o Júlio de Castilhos e começar a faculdade, qualquer faculdade. E aí me assaltou a ideia de fazer medicina, que eu nunca tinha tido, mas aí tive. E, bom, isso criou um impasse dentro de mim, né? Naquela época, era secretário-geral da Escola de Agronomia o Mozart Pereira Soares. Então, o que eu fiz? Fiz um pedido por escrito para ele, para me transferir. Bom, eu fiz o vestibular, né? Só que, como eu não sabia bem para onde é que eu ia, eu fiz na medicina, com a ideia de depois, se eu quisesse ir para agronomia, eu pedia transferência do resultado e pronto. E pedi a transferência para o Mozart. Aí o Mozart engavetou meu pedido de transferência. E com isso, eu fiquei na medicina. E me tornei um médico mais ou menos, assim, né? meio xoxo. Faz muito tempo. 1951. 51. É uma pergunta dificílima. Eu achei uma profissão bonita, humana, humanitária. E isso é que me levou a seguir pela medicina. Eu fiz um curso de medicina muito incomodado pela minha própria ambivalência, né? Eu queria ser agrônomo, tal, meu pai, não sei o quê, mas fui levando e me formei. Aí, em 1951, terminou o curso. Nessa época, meu pai e a minha mãe e a minha irmã, essa que está aí, estavam nos Estados Unidos, onde o meu pai estava fazendo uma bolsa de estudos na área dele, de genética. E ele ia ficar lá um ano, uma coisa assim. E eles me convidaram para
fazer uma viagem, um prêmio, assim, de viagem de formatura. Então eu me formei e fui para os Estados Unidos morar com eles. Isso trouxe muitas novidades para mim. E, inclusive, fiquei sabendo lá, tal, que o pessoal que terminava o curso de medicina ainda não era considerado médico. Tinha que fazer residência. Então, eu decidi fazer uma residência e, portanto, ficar nos Estados Unidos estudando. Isso aí mudou completamente a minha vida. E foi aí que eu decidi fazer como pós-graduação. Então, fiquei lá uns 3 anos. Isso foi uma mudança grande na minha vida, né? Aí voltei, depois de 3 anos. Fui convidado e aceitei fazer parte da faculdade. Tornei professor assistente de uma cadeira da faculdade, que era uma cadeira de clínica médica, medicina interna, mas se chamava terapêutica clínica. Então fiquei professor da faculdade durante uns anos, até que, lá pelas tantas, tive um desentendimento lá com o meu chefe e pedi demissão. Eu, a essa altura, tinha consultório, atendia pacientes na área de clínica médica, medicina interna. Aí aconteceu uma outra novidade, assim, que foi alguns colegas meus que trabalhavam na Secretaria de Saúde e estavam lotados trabalhando num posto de saúde em Partenon, chamado Murialdo, me convidaram para trabalhar lá. Lá eu fui desenvolvendo uma área que é irmã da medicina clínica, da medicina interna, e que se chama Saúde da Família. Foi outra novidade, digamos assim, mas que teve uma importância muito grande na minha vida, porque eu passei a ser um profissional da área de medicina de família, com atividade de professor, de médico. A medicina de família não existia no Brasil, meio que passou a existir nessa época em alguns lugares. Um deles foi o Murialdo, mas teve outros também. Teve um centro em Recife, muito importante. O Murialdo, o diretor do centro de saúde era um psiquiatra, Elis Busnello. Além dele, outra pessoa importante lá era outro médico chamado Isaac Levin. E tinha outros, assim, destacados também. Tinha um pediatra importante lá. Esse foi um período interessante, bonito, né? Porque a minha atividade lá era formal e informal. Então, dava aula embaixo de uma árvore. Essa parte de medicina de família foi desenvolvendo, e foi desenvolvendo não só ali no Murialdo, com origem ali, mas também foi desenvolvendo no resto do país. A medicina de família não era uma atividade universal, tinha em alguns países, principalmente na Inglaterra. A Inglaterra foi onde surgiu e se desenvolveu a medicina de família, que lá tomou o nome de General Practice.
minha atividade de consultório foi toda ela em Porto Alegre. Nos primeiros anos eu trabalhei no consultório de um outro médico que se chamava Eduardo Zácaro Faraco. Foi um médico importante, foi diretor da faculdade, uma pessoa importante na medicina brasileira. O meu consultório, na época, como eram a maior parte dos consultórios, era na Rua da Praia, que era a zona de consultórios. Só mais tarde é que eu passei a atuar em outros locais. Mas sempre tive atividade de clínica médica, medicina interna, no meu consultório. E até recentemente. E é uma atividade que sempre me foi muito agradável, que correspondia à residência que eu fiz lá nos Estados Unidos, que era nessa área. Primeiro passei a atuar na Santa Casa de Porto Alegre. Depois no Hospital Moinhos de Vento. No Hospital Moinhos de Vento eu fiquei trabalhando até agora. Eu fui médico do INPS e do INAMPS. Eu diria o seguinte, que o atendimento no INAMPS, no INPS, sofria de várias limitações físicas, mas era uma coisa que existia. Antes não existia. Então, era uma coisa que atendia muita gente. Antes disso, o atendimento gratuito era nas Santas Casas. E aí passou a ser também o INPS. O INPS, como as Santas Casas, foi coisa muito útil, porque a população pobre, em geral, não tinha, como se diz, não tinha onde cair morta. E o recurso bom era esse. E eu trabalhei nisso e trabalho até hoje, na verdade. Eu entrei na faculdade pela cadeira de terapêutica clínica, que é um nome para medicina interna. E ali fiquei trabalhando alguns anos até sair da faculdade. Assim como professor de uma universidade, foi só nessa e momentaneamente numa outra universidade. Eu tive uma atuação relativamente grande na Associação Médica do Rio Grande do Sul, a AMRIGS. E isso começou quando eu e um outro colega, o Hélio Brasil Pelanda, que faleceu mais recentemente, fomos solicitados para avaliar a possibilidade de a AMRIGS ter uma revista médica. Nós estudamos o assunto, eu e o Hélio, e concluímos que havia possibilidade e necessidade. Então, foi criada a revista da AMRIGS, onde eu e o Hélio éramos, digamos, diretores.
E isso se prolongou durante bastante tempo. O SUS é um gigantesco sistema de saúde que opera em todo o país. Então tem uma clientela gigantesca, né, de milhões de pessoas. Sendo assim, tem grandes méritos e algumas limitações decorrentes da sua grandeza e de que não há tantos médicos bem qualificados para ocupar todos os postos para uma clientela de milhões. Eu acho útil. Acho que tem méritos. Planos de saúde? Eu não tenho uma experiência maior com planos de saúde. Mas acho que é uma outra área que tem méritos, que atende muita gente. E, portanto, num país do tamanho do Brasil, tem uma clientela grande e tem méritos. Uma beleza. Acho que a medicina, na atualidade, é fruto de um progresso que vem ocorrendo há muitos anos em todo o mundo. E o Brasil participa desse progresso. Uma das formas de impulso para o progresso é o fato de que muitos médicos brasileiros têm ido estudar no exterior, em centros avançados desta ou daquela área. Então, o Brasil se beneficia do progresso aonde quer que ele esteja. E isso é uma grande forma de progresso. É uma grande forma de beneficiar a população, seja a população pobre ou rica. Bom, a saúde da família, digamos, não existia. Já existia em alguns países, notadamente os países nórdicos, a Inglaterra, e depois outros países que foram implantando esse sistema. Hoje é uma coisa mais ou menos universal. Teve um desenvolvimento muito grande no Brasil, onde a partir de um certo momento passou a ser a forma de organização da medicina em todo o país. Então, passou a ter uma importância grande. Continua tendo. As diferenças decorrem do avanço da medicina ao longo do tempo em todo o mundo. Então, hoje, a medicina brasileira ultrapassou os limites antigos e a medicina brasileira tem o nível dos melhores centros do mundo. Não, a minha atividade toda a vida foi só na área médica, com ênfase na clínica médica e na medicina de família. Realmente aí eu me dediquei muito e, digamos,
acho que até a minha atividade teve alguns méritos. Acho que porque eu me dediquei bastante, porque comecei cedo no Murialdo. E depois continuei com aquela, inspirado pelo Murialdo. Embora eu tenha tido aquele momento inicial difícil, onde eu hesitava entre seguir para a agronomia ou passar pela medicina, depois disso eu me dediquei completamente à medicina e isso foi um grande prazer. E hoje eu fico grato que isso tenha acontecido, porque me dediquei muito e completamente à medicina e à medicina clínica, e isso fez da minha vida uma espécie de sonho. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu trabalhei no Conceição durante muitos anos, na verdade, desde 1960 até agora. Então é muito tempo. E a minha passagem pelo Conceição, então, que ainda não terminou, foi muito útil para mim e para muitos pacientes lá e muitos médicos com quem eu trabalhei. Conceição foi onde eu desenvolvi mais a medicina de família. Conceição passou a ser um centro importante, avançado, de medicina de família no Brasil. Então, Conceição foi um lugar extremamente importante na questão da medicina de família e no meu desenvolvimento pessoal. Eu antes tinha falado que eu tinha trabalhado no Hospital Moinhos de Vento, e isso é verdade, todo esse período. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalhei no Conceição. E a diferença entre os dois é que o Conceição me permitiu avançar na área de medicina de família, progredir e deixar o Conceição como um centro importante de medicina de família no Brasil. Então, a minha passagem pelo Conceição, que abrange todo esse período, foi uma parte das mais importantes na minha vida médica. A maior parte foi desenvolvendo a medicina de família. Num certo período, eu fui um dos diretores. E fui bem, vamos dizer assim, acho que foi um período útil e onde pude desenvolver mais ainda a medicina de família lá. Eu acho que o Conceição, do ponto de vista de desenvolvimento da medicina, foi a minha parte mais importante, onde eu tive a oportunidade de desenvolver mais.